E a hora é agora e eu vou falar bem sincero, me amarro, esse cenário ficou top, né? Só que às vezes eu fico meio tonta, mas tá tudo bem. Eu nem olho. Nem olha? Olho, fico olhando pro chão, Né? olho pra cima. Sinta a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Ah, não, mas essa música a gente... É estatística. Estatística. Já... Falando em estatística, Ah. teve uma professora presencial que mandou uma dúvida que um aluno teve na avaliação com relação da média. Queridos, não vai ser dividido por 7. Por quê? Porque nós temos 10 alunos que têm uma idade X. É a ponderada? Isso. Isso. Aí nós temos 25 alunos que têm uma idade Y. Nós temos mais 10 alunos. Então, quando a média tem uma quantidade organizada de alunos que está numa tabelinha, eu preciso somar todos esses valores. Por isso que não divide por 7. Beleza? Ah, então tá bom. Eu vou na estatística. Não é paródia, né? Tem hora que a gente não sabe se canta a música original, se canta a música que foi feita a paródia. É uma mistura. E quando a gente tá com os amigos, começa a tocar uma música, por exemplo, tem uma que eu gosto muito, né? Eu gosto de todas, mas a da Marília Mendonça fica ali, né? E aí tá ali com os amigos, aí depois você tocar a música, aí eu me empolgado, começo a cantar, deixa eu calcular determinante, a pessoa me olha assim, quê? Ninguém entende nada não, meu Deus do céu. Tô brincando. Tô brincando. Então, aula 26, a gente tá quase na metade. 26 já? Quase na metade. Ai, né? Passa rápido. A gente vai estudar o mesmo, assim, algo novo, meio diferente? Isso. Mas é igual ao que já vinha? Até porque quando a gente estudou função no primeiro ano, eu lembro que falava assim, o gráfico chama-se, né, os pontos marcados no plano cartesiano de uma função é chamado curva da função. Aí, de repente, vem a função afim, que não é uma curva, é uma reta. Pois é. Agora a gente aprendeu a reta e agora vai ver os pontos no plano cartesiano, as curvas. Então, a gente continua a nossa saga pela geometria analítica, já falamos que a unidade 2 é toda dentro desse contexto, então vale a pena a gente se familiarizar com o plano cartesiano, se familiarizar com as coordenadas do ponto, porque a gente vai precisar. Então, agora, muda um pouco o objeto de estudo. A gente continua na geometria analítica, mas não mais no ponto e na reta, e sim na circunferência. Temos quiz? A aula de hoje tem quiz? Tem sim, senhor. Eita. A gente precisa saber se vocês lembram alguns quesitos aí da circunferência que vão fazer falta aí, vai ser necessário para esse assunto, né? E se eles não lembrarem? Se não lembrar, a gente lembra eles, a gente está aqui para isso, não é verdade? Ninguém fica com dúvida aqui, aluno da mediação não fica com dúvida, certo? Amém. Beleza? Beleza. Professor Sâmio, tranquilo? Favorável? Vamos junto então? Aula de número 26, vem com a gente. O assunto de hoje, vamos lá? Geometria analítica, o primeiro episódio da série Circunferência. Onde a gente vai começar a introduzir o assunto e vamos ver algumas formas da equação da circunferência, né? Então, onde a gente estuda algumas maneiras que a circunferência pode ser representada de forma equacionada, tá certo? Certo. Habilidades da aula de hoje. Compreender as equações da circunferência, da elipse, da hipérbole e da parábola. Ah, mas não vamos fazer tudo hoje, isso? Não. Hoje a gente vai ficar aqui na circunferência. circunferência. Agora, essas outras formas aqui, elipse, hipérbole, parábola, é na sequência dos assuntos aí, tá bom? Beleza. Por isso que a gente tem os episódios. Cada uma vai ser um episódio. Tranquilo? Episódio, eu falei capítulo. É toda novela ainda. Capítulo é livro também. Né? E o oferecimento da aula de hoje vai para... Olha lá que escola linda, toda pintadinha no amarelo. Tem o nome dela lá atrás, lá, mas não sei se dá para enxergar, acho que não, né? Não tô vendo, não. Não tá vendo, não? E aí, esse corredor da alegria aqui, qual será a escola de hoje? Os alunos dela já sabem, né? Já tá o griteiro lá na sala. Hoje é a gente, hoje é a gente. Olha lá, passou um correndo ali atrás. Ó. Passou. Tu viu? Eu vi. Tem uma moto ali. Alguém estacionou, tem mais de uma, tem duas. A escola de hoje, homenageada pelos professores de matemática, é a escola
Escola Maria Paulina. Em Nova Conquista, no município de Vilhena, no nosso amado estado de Rondônia. Bem ali. Bem ali. Bem ali de Mineiro, né? Bem ali. Nova Conquista em Vilhena. Então, os alunos da Maria Paulina, aquele beijo no coração. E para os professores presenciais, também um abraço apertado. Abraço de gaúcho, que nem eu falo. Abraço de gaúcho. É de 2 voltas e meia, praticamente. Então, sintam-se abraçados por nós aqui. Conhece abraço de gaúcho? Ah, então. Não? Gente, um carinho vou grande. Pesquisar também. Tá. Vou pesquisar. Um carinho grande para vocês, tá? Vocês tenham sempre a nossa. Contem conosco, como a gente sempre fala aqui, e sintam a nossa consideração e todo o nosso respeito por vocês. Tamo junto, como sempre, tá certo? Vamos lá, então, saindo da cartola, hora de conteúdo. Vamos ver. Geometria analítica, circunferência, aula 1. Vamos começar introduzindo esse assunto, né? Então, o que você lembra aqui, ó, olha aqui pra gente, o que você lembra quando a gente fala de circunferência? Bom, olha, vou falar a verdade. Na pandemia, nós, teve um produto no mercado que vendeu demais. Foi, e aí o pessoal aproveitou, porque antes quem usava era o quê? Eram aqueles que têm um Instagram, que usa o Instagram de forma comercial, que usa ali para fazer vídeos, fazer esse negócio e tal. Mas na pandemia, todo mundo teve que fazer aulas remotas, então eles tiveram que adaptar um modo de organizar o celular na mesa para assistir a aula. E tem um produtinho bom aí. É? Tem. E usa circunferência? Usa. Usa? Então a gente primeiro introduz o assunto falando dessa circunferência no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua vivência, para depois a gente equacionar tudo isso, né? As pessoas de matemática aqui usam essa estratégia, né? Primeiro a gente conquista as emoções dos alunos, vamos lá, vamos ver o que isso tem a ver com o seu dia a dia, para depois a gente lançar a parte dos cálculos, né? Fica bom assim, não fica? Então olha lá, que legal, a circunferência. Nosso amigo Denis entende bem dessa parte aqui, né? Na parte de registros fotográficos, como que fica? Você já percebeu que ela está presente em tudo na nossa vida? Olha só. A circunferência? A circunferência, tá, sim. em tudo. E esse daqui é um produto muito utilizado, né? Acho que é ring o nome, não é? Que Não sei, não conheço, é isso? Para fazer, para dar um upzinho melhor na imagem e tal. Fica um negócio muito louco. O próprio celular, quando você olha para trás dele, as câmeras também do celular são em formato de circunferência, não é? Então, tá no nosso dia a dia, a circunferência, tá lá. E agora, circunferência e círculo tem diferença? E aí, qual seria a diferença mesmo, né? A gente precisa relembrar com vocês qual é a diferença entre circunferência e círculo, porque muita gente confunde e fala de maneira equivocada, né? Então a gente está aqui para isso, para lembrar vocês, ou melhor, relembrar, né, esse assunto. Qual é a diferença? Será que eles sabem? E aí foi até legal você colocar nesse ponto de diferença e tal. O Enem, na última prova agora, 2021, fez o quê? Na questão do Enem, fala de uma xícara, né? Uma caneca que a pessoa comprou, aí fala assim, ó, no topo da caneca tem uma circunferência e na sua base um círculo. Quando o aluno lê muito rápido, que os dois, ele dá o diâmetro dos dois. Ele nem percebe que ele falou da circunferência da borda, da boca do copo e do círculo no fundo do copo. Porque aí já dá de notar a diferença entre os dois, né? Aqui nós temos uma garotinha brincando com um bambolê e um garotinho jogando um disco. E aí tem diferença. Quem é a circunferência, quem é o círculo? E aí a gente quer mostrar para vocês, aluno da mediação, não cometer mais essa gafe, esse equívoco aí entre a diferença, né? Então a gente mostra aqui junto para vocês, ó, qual é a diferença. A circunferência é linha, é contorno. Então o bambolê é uma circunferência. Por isso então que no copo, na borda da caneca, é uma circunferência, só ali a linha mesmo. Isso. Na circunferência a gente calcula o comprimento. A gente calcula o contorno, então por isso que o comprimento é dado por dois amigos Pierre.
né? O meu amigo Pierre e o seu amigo Falar Pierre. nisso, domingo eu visitei meu amigo Pierre. Foi? Eu fui na minha tia, ele tava lá, eu fui lá. Meu amigo Pierre tá lá no sul, não vai dar não. Não, eu visitei o Agora o círculo é uma região plana, então aquele disco que o menino tá jogando na imagem anterior é um círculo, porque ele tem área. No círculo se calcula a área, onde temos o nosso amigo Pierre elevado ao quadrado. Então, olha aí a diferença. Circunferência é contorno. Círculo é área. Então, a gente tem essa diferença e é muito bom esclarecer isso, tá bom? E, claro, ainda temos a esfera, que aí a esfera é em 3 dimensões, né? Então, aí já é a bolinha. Aí, então, tem gente que fala assim, às vezes vê uma bola e fala assim, é uma circunferência. Não é, tá? A circunferência é só a linha de contorno que é representado pelo bambolê. Agora, o círculo já é o disco, porque ele é cheio. Ele é região plana, ele tem superfície plana, entendeu? Agora sim. Ficou claro? Se ficou claro, a gente pode avançar, né? Mas agora a gente quer avançar com vocês, fazendo alguns questionamentos, perguntando algumas coisas com relação à circunferência, com relação ao círculo, para verificar se você lembra. 5 apenas. 5? Só 5. Então, tá. Pode ser? Combinado? Então, solta a vinheta que é a hora do quiz. A hora do quiz! Se é hora do quiz, a gente vai colocar para vocês aí os nossos questionamentos e vocês vão responder na medida do conhecimento prévio que vocês já têm, tá bom? Certinho? Vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. E se Vamos lá. não lembrar, não se preocupa. Não, a gente vai tá explicar. aqui para explicar tudo de novo. E nosso amiguinho fica sempre pensando aí, testando os conhecimentos sobre os elementos da circunferência. Vamos junto então para a pergunta de número 1. Olha lá. Lembrando que a circunferência não é o círculo, a circunferência é só a linha. É só a linha de contorno. Na circunferência abaixo, o segmento AO é o quê? Ó. É o diâmetro? É o raio? É a corda ou é um arco? O segmento AO, esse que vai do centro lá, ó. Não, o AO é do centro até o ponto O. É o quê? É o raio, é o diâmetro, é a corda? O que é isso aí? Ah, de A até O? Isso, Ó. Então daqui até aqui. isso. O O é o Esse centro. pedacinho é o quê? É um diâmetro? É um raio? É a corda ou é o arco? Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Raios! Tchan, 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 tchan. É a professora Lucy praticamente dando a resposta da questão, mas acho que eles não sabem, não conheceram Mamonas Assassinas. Praticamente não. Deu a resposta. Mamonas Assassinas era um grupo aí do nosso tempo, né? Então... Eles eram gaúchos, né? Não sei, Não sabe? não tenho certeza. Ah. Nesse caso, a distância de A até O é o raio. Raio! Porque toda vez que você lembrar de uma bicicleta, não tem os raios da bicicleta? É a distância que vai do centro O, que é... Então o centro da bicicleta, da roda da bicicleta, é o cubozinho lá que fica e segura os raios. Isso. Ela fez uma cara assim, ó, de... Você, cubo? Eu não entendo muito de bicicleta. Do centro O até as extremidades, tudo isso que tiver nesse formato vão ser raios. Então o OD também é um raio? O OD também é um raio. Eu espero que não pergunte isso na próxima. Vamos lá então para a pergunta de número 2. Olha lá. Na circunferência abaixo, o segmento AC é o diâmetro, é o raio, é uma corda ou é um segmento circular? Ah, então agora a gente quer de A a Até C. C. Tempo. E a galera tá pensando, será que é diâmetro? Será que é raio? Será que é corda ou um segmento circular? Nada? Não tem nenhuma ideia. Uau! Aí sim, hein? Chuta colocado. Chuta e acerta.
De A até C, vamos junto aqui dar a resposta? Bora junto? Vamos. Olha lá, de A até C, então a gente tem uma ligação, né? Temos ali um segmento. Esse segmento, ele representa o diâmetro, o raio, a corda ou um segmento circular, enfim. E agora, José? Bora ver? Corda. Corda, corda! Corda, meu Acorda, povo. minha gente, que de A até C. Então, quando liga de forma que pegue extremidades, né, pontos da circunferência, a gente tem a corda, tá certo? Então, já anota aí. Corda. Qualquer segmento de reta que vai de uma extremidade a outra da circunferência. Existe uma corda que tem um nome especial, A maior de todas. que é a maior de todas. Mas já já a gente fala, né? Vamos por calma, por etapas. Pergunta de número 3, na telinha. Na circunferência abaixo, o segmento AB é o quê? Então, É o diâmetro? De A até B? Isso. É o Passando raio? pelo centro, Passando pelo centro. Tudo isso é o quê? É o diâmetro? É o raio? É uma corda ou é um segmento circular? E aí eles estão falando, uai, mas você acabou de falar que se vai de uma extremidade à outra, é corda. Então é uma corda. Só que essa corda tem um nome especial. Verdade. É corda. É corda, mas ela tem um nome especial. A gente quer saber o nome especial dela. É. Aquele apelido carinhoso. Né? Ai, Acorda, meu povo. acorda, meu povo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, esse segmento que vai de A até B é chamado de diâmetro. Mas ele é corda? É uma corda também. Isso mesmo, Vamos né? lá, vamos conversar aqui, ó. O negócio é o seguinte: 10 mais 10 são 20. Vamos esclarecer as coisas. O diâmetro é considerado a maior corda da circunferência, porque liga de uma extremidade até a outra, passando pelo centro, né? Então, passou pelo centro, ligou as extremidades, é chamado de diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. Então, a gente tem um raio desse ladinho, um raio desse outro. Ixi! Vamos lá. Já disfarça. Então, sabemos que é uma corda? É. Mas ela recebe um nome especial, que é a maior corda da circunferência, e é chamado de Vamos fazer assim, então? diâmetro. Quem colocou corda também acertou? Acertou. Então tá Isso bom. mesmo. Aí, olha só, esse detalhe importante. Aqui no quiz, a gente vai colocando assim e tal. Poderíamos ter colocado as duas, né? Passou despercebido, a gente nem se ligou. Agora, na hora que a gente falou, poderia. Né? Mas no Enem, ele não pode te dar 2 opções, porque pode ser uma indução ao erro, não é? Verdade. Então, mas fica ligado. Todo diâmetro é uma corda. E tem um negócio especial. Se ele perguntar, por exemplo, qual a característica principal do diâmetro, ele tem 2 características. Ele é o dobro do raio e ela é a maior corda da circunferência. Isso mesmo. Se isso tiver na pergunta de número 4, a galera já acertou, né? Vamos ver? Olha lá, a quarta pergunta do nosso quiz é... Na circunferência abaixo, o segmento que vai de C até B... não tá mostrando aqui, né? Tá mostrando, tá de pretinho. Ah, sim, o segmento que tá de C até B. Isso. Por dentro. É diâmetro? É raio? É corda ou é o arco de uma circunferência? Ou é o arco da circunferência? Uou! E aí? E agora? Eles já sabem o que é diâmetro, já sabem o que é raio, já sabem o que é corda. Com certeza a resposta correta é o arco de circunferência. Então, toda vez que a gente tiver um fragmento da circunferência e um pedacinho dela, é o arco, tá? Então, olha aqui, vocês estão vendo aqui o arco, porque é um pedacinho da circunferência. E aí, lá no 8º ano, vocês estudaram o seguinte. Talvez não lembrem, né? Porque assim, nem a gente lembra às vezes. Mas tem um detalhe importante aqui, olha só. Quando eu tenho aqui, nesse pedaço aqui que vem do centro para cá, o raio, o ângulo que tiver aqui no centro é o mesmo tamanho desse arco. Ah, sim. Quando está desse formato que está aqui, do ponto A até o C e o B, esse arco aqui é o dobro desse valor do ângulo. Vamos mostrar ali para eles, olha Vamos lá. Quando a gente tem a parte de ângulo central, né? Vocês vão ver agora aqui, ó. Se a gente tiver uma reta que liga aqui, um raio, esse ângulo aqui é o mesmo esse. É isso que o professor Maurício quer dizer. Isso. Né?
Aí, nesse caso, ficou bem claro, porque... esse é Agora, 90 graus, se tivermos o mesmo ponto ligado aqui e aqui em algum lugar, né? Esse aqui é a metade. Certinho? Beleza. Beleza. Mas isso aí é só nível de curiosidade, tá? A gente não vai... Isso. Não vamos entrar nesse quesito aí. Última pergunta. Agora tá muito fácil, a gente já falou para vocês, né? Na circunferência, o diâmetro é o dobro do raio, a metade do raio, o diâmetro é igual ao raio ou o diâmetro é o triplo do raio? Se o diâmetro vai de A até B passando por O, e a gente já sabe que do centro até a extremidade é um raio, então eu tenho duas vezes o iguais. raio. Então, com certeza é o dobro. Tá beleza? Beleza. Certinho? Certinho. Então, quando falamos de circunferência, né, a gente vai elencar alguns detalhes aí e que esse quiz ajudou bastante, porque a gente precisa que vocês relembrem esses tópicos, né, os elementos da circunferência, o que é raio, o que é diâmetro, o que é corda e o que é arco. Cadê o cubo da bicicleta? O cubo. Olha lá os raiozinhos, que bonitinho, né? E o Olha cubo? lá. O cubo? Ah, o cubo é esse aqui. Isso. Você já sabe, tá vendo? Viu? É. Sempre soube. Então, quando a gente tem aqui na parte na parte da estrutura da roda da bicicleta, como é que é o nome do negócio? Cubo. Para mim, cubo é outra coisa, né? Que tem... Tá, mas tudo bem. E os raios da bicicleta surgem aqui, né? E o dobro do raio é o diâmetro. Então, fiquem atentos, ó, a parte verdinha aqui agora. Certo? A parte verdinha é o diâmetro, então toda vez que você deparar com alguma situação que envolver raio, que envolver diâmetro, você já sabe os elementos da circunferência. Por que isso é importante? Para a gente avançar o assunto, né? Avançar conteúdo tem que saber os pré-requisitos, né? Então fique atento aos detalhes. Vamos falar agora de formas da equação, agora é hora de equacionar tudo. Ai, meu Deus. E aí? Mas sabe o que eu tô achando legal? Ah. O quiz deixou de ser um jogo de perguntas e respostas e tem hora que ele vira uma aula, porque nós só revisamos tanta coisa nesse quiz que se fôssemos colocar em uma aula, dava a aula todinha. Virou uma aula explicativa o quiz, Ficou né? muito Ele bom, ficou muito bom porque bom. ele traz o rever e reconhecer e a gente aproveita e relembra com eles também, né? Maravilhoso. Então, lembra que a reta tem uma equação? A gente estudou, né? A equação da reta. A circunferência também não fica atrás. Então, ela também tem uma equação que gera a nossa lei de formação da circunferência. E isso a gente vai aprender agora. Vamos lá? Então, começamos assim. Vamos lá. A circunferência também vai ter uma equação Assim como a geral, reta, né? isso, e reduzida, igualzinho lá na reta. Vamos estudar uma a uma e ver como é fácil. Não é difícil, tá, gente? Então, vamos lá. A gente vai ver a reduzida e a geral da circunferência. A reduzida, ela é dessa forma aí. Uou! Mas como chega nessa forma, né? A galera às vezes já se apavora antes mesmo de ser explicado, né? Então, basta a gente pensar no triângulo retângulo e usar o teorema de Pitágoras. Então, a gente tem aqui um elemento elevado ao quadrado mais outro elemento elevado ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Então, se a gente pensar num triângulo retângulo e traçado ele dentro do plano cartesiano, também dentro da circunferência, a gente tem aí a parte que nos interessa, né? Então, quando a gente tem aí um triângulo, né, que a gente vai mostrar aqui para vocês, ó. Ó, o triângulo amarelinho, ele representa aqui, a hipotenusa é quem? É o raio. A hipotenusa é o raio. A hipotenusa é o raio. Por isso que o quiz foi importante, porque nós temos uma reta dentro da circunferência que vai do centro até uma extremidade. É o raio. É o raio. Os outros são os catetos, né? Lembra lá do nosso teorema de Pitágoras? Os catetos ao quadrado, né? A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aí a gente estuda no 9º ano. Revisa no primeiro. Se quiser, aprofunda no segundo e chega no terceiro E lembra de novo. Ainda está usando o teorema de Pitágoras. Mas ele, dentro desse triângulo retângulo, nos origina, então, a equação reduzida da circunferência. Só que, claro, aqui a gente vai ter uma distância, né? Esse cateto, ele é gerado uma distância, assim como esse cateto aqui. Todos eles representados dentro da circunferência que está inserida no plano cartesiano. Isso é geometria analítica.
tá certo? Mas a gente vai no passo a passo, explicando direitinho. Não, fiquem calmos, fiquem tranquilos que dá tudo certo, tá bom? Vamos lá então, olha lá. Observando aqui, então a gente vai perceber que quem é esse A e esse B? Esse A e esse B são as coordenadas do centro da minha circunferência. Do centro. Então, esse Azinho e esse Bzinho são as coordenadas do centro da circunferência? Legal. E esse ponto X e Y aí, ó, é um ponto que pertence à minha circunferência. Então, eu posso escolher, quando eu olhar lá no desenho, eu escolho qualquer ponto que toca na minha circunferência. E eu posso deixar em função de x e y, que vai gerar a equação, Isso. né? Então, vamos lá. E quem é que está do outro lado, então, ao quadrado? O raio. É a distância do ponto até o centro. É o raio. Então, agora vamos lá, no exemplo de número 1, hora de praticar. Beleza. Dê as coordenadas do centro e o raio das circunferências representadas pelas equações. Um detalhezinho importante, né, professor Maurício? Você está vendo que aqui a gente tem um sinal de menos? Isso. Ah, então o meu ponto A e o meu ponto B vai ser sempre com o sinal contrário do que está aqui dentro? Isso. Ah, entendi. Então vamos lá. Quem é o centro nessa circunferência aqui? 5. A gente vai pegar o A e a gente vai pegar o B, só que com sinal contrário. Então o meu centro vai ser 5 positivo, 4 positivo. Quem é o meu raio? O meu raio vai ser a raiz de 1, porque aqui não seria ele elevado ao quadrado, né? E a raiz de 1 é 1. Então, o meu raio na letra A é 1, certo? Beleza, beleza. Vamos lá agora. Letra B. Quem é o centro? Menos 2. Ah, é o sinal contrário? Isso. Beleza, então menos 2 para X... Menos 6 para Y. E quem é o raio? O raio é a raiz quadrada de 5. Ah, então o raio é a raiz quadrada de 5. Simples assim? Simples assim. Preciso extrair a raiz? Não precisa, tá? Agora vamos lá de letra C. Quem é o meu centro? Ixi, peraí, o X tá sozinho? Para ele estar sozinho, então somou com nada. Somou com nada. Então o centro é zero? Zero no X. 0 para X. Então quase na origem, né? Quase. E quem é o meu Y? O contrário de menos 4. 4. 4 positivo. Isso. E quem é o raio? A gente já sabe que é raiz de 1, que vai dar 1. Vamos de letra D agora. Quem é o meu centro? Olha, 0, 0. Ah, não somou com nada? Não somou com nada, então o meu centro é na origem. E o meu raio é raiz? De 10. De 10. Aqui fica já uma informação importante para vocês. Toda vez que ele falar de uma circunferência que passa no centro do plano cartesiano, o centro é 0, 0. É a origem. Ah, ótimo, então fechou. Né? Se você vê ali que a sua equação da circunferência não está somando com nada, não está subtraindo com nada, o centro vai ser sempre na origem. Fácil, né? Extrair, olhando para uma equação reduzida da circunferência, extrair quem é centro, as coordenadas do centro e extrair o raio. Beleza. Certo? Claro que não ficamos por aí, a gente ainda vai ver a equação geral da circunferência. Calma, muita calma nessa hora. Fiquem tranquilos que a gente vai mostrar direitinho como funciona. Olha lá. Não fiquem preocupados, a equação geral da circunferência, basta a gente aplicar o chuveirinho. Onde fica isso, gente? Né? Então, olha aí que bonita, né? Olha que lindeza. É quase um poema matemático. Isso aí é pura literatura matemática, né? Isso é poema. É um poema. X ao quadrado mais Y ao quadrado menos 2 vezes AX menos 2 vezes BY mais A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual a 0. Isso é terrível! E essa equação geral realmente pegou pesado, né? Terrível. O que vocês acham? Vai cair de novo aqui. Nós vamos ter 2 pontos a serem destacados aqui. Podemos usar o chuveirinho. Eles já vão dizer, prefiro a reduzida, já. De cara, já gostaram mais da reduzida, porque realmente a geral, ela pega pesado. Mas não se preocupem, tá? Nós vamos fazer a mágica da coisa. colocar as fórmulas para vocês. Não, olha só.
Para transformar da reduzida na geral é muito simples. Às vezes. É mentira, é simples. Tem que usar... Gente. Não fica falando coisa... Não, falei nada. Jamais. Ó, temos que usar ou produto notável, aí você vai ter que lembrar do que é um produto notável, ou vou transformar essa multiplicação, tipo lá não estava x menos a ao quadrado? X menos a ao quadrado é o mesmo que x menos a vezes x menos a. Legal. E aí faz o chuveirinho. E chega nessa parada louca aí. Isso mesmo. Olha só, né? É assim mesmo que funciona, tá? Isso aqui, olha só. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Isso aqui já tá mais pra cascalho. É muita pedra no caminho. Mas a gente vai desenrolar, bate, desenrola, bate e resolve tudinho. Então a gente mostra pra vocês tudo isso com tranquilidade. Olha lá. Vamos então dar continuidade e verificar que isso não é tão terrível assim. Só que não. Desenrolando todos os produtos notáveis da questão, a gente chega nessa bagaceira aí. Quer fazer? Vamos mostrar de qual maneira que seja mais fácil. Deixa eu ver quantos exemplos temos. Exemplo 2, exemplo 3. Dá tempo, rapidinho a gente mostra. Porque mostrando lá fica mais pra... Aqui, ó. Né? Aqui vai ter... Não, lá... Não, melhor aqui, né? Então vamos lá. Se x menos a ao quadrado é o mesmo que x menos a vezes x menos a, mais y menos b ao quadrado é y menos b vezes y menos b, a galera vai ao delírio, isso igual a r ao quadrado. Temos o chuveirinho aqui e temos o chuveirinho ali, né? Esse vezes esse vezes esse. Bora ver, vamos lá, rapidez. X vezes x. X vezes x, x ao quadrado. X vezes a x. A vezes x, ax. A vezes a ao quadrado. Atenção aos sinais, tá? Porque o x é positivo e o a negativo, então fica negativo, negativo, e o a com a fica positivo. Isso. Y vezes y ao quadrado. Y vezes b, menos by. Isso. B vezes y, menos by. E b vezes b, mais b ao quadrado. Igual a raio ao quadrado. Agora a gente pode juntar os termos semelhantes, né? Esse com esse, esse com esse. E já vamos chegar à nossa resposta final, ó. X ao quadrado. Eu tenho uma vez a x com outra vez a x. Tem duas vezes a x. Mais a ao quadrado, mais y ao quadrado, uma vez by mais outra vez by. Menos duas vezes by. Adoro. Mais b ao quadrado, menos o raio ao quadrado igual a zero. E agora, é claro, né? Só tá fora de ordem, mas o x ao quadrado tá aqui, menos 2ax tá aqui, a ao quadrado tá aqui, o y ao quadrado tá aqui, o menos 2by tá aqui, o b ao quadrado tá aqui e o meu raio ao quadrado tá aqui. Só ela tá fora de ordem, mas aplicamos o chuveirinho e chegamos na resposta correta. E a pergunta dos alunos é a seguinte: por que tá nessa ordem? Porque ele colocou primeiro as letras que estão ao quadrado. Porque Deus quis assim. Depois colocou as letras que estão com potência 1. E por último colocou os coeficientes numéricos que estão sozinhos. A, B, ó. A e B são números. E o raio também é outro número. E se você quiser impressionar na sua casa, você pega, resolve toda essa... desenrola tudo isso e mostra pro seu irmão mais novo. Ele vai ficar impressionado. Vai fazer diferença, tá? Você eu tô fera na matemática. Termina de fazer tudinho uma atividade. Faz o plano cartesiano, coloca a circunferência e fala: mãe, ó o que eu aprendi hoje na escola aí, ó. Pega! Vamos de exemplo, então? Hora de praticar. Olha lá, vamos no exemplo número 2. Qual é a pergunta? Verifique entre os pontos A, B e C quais pertencem à circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Bem fácil. Bem fácil. Primeiro vamos ver o centro dessa circunferência aqui. O centro é os pontos aqui com sinais contrários, né? Então 3 positivo e menos 1. Quem é o raio? O raio é a raiz quadrada de 25. Ah, então o meu raio é 5. Vamos lá, bem fácil então. Então, para pertencer à circunferência, tem que ter uma distância do ponto C até o ponto igual a 5. Sim. Então, a gente pode colocar ali, por exemplo, o ponto A, 0 e 3, vai ficar 0 para o x e 3 para o y. Aí subtrai e eleva ao quadrado. Tem que dar... Tem que dar 5? Tem que dar 25.
Ah, sim. Ou tem que dar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado. Isso. Né? Então, a gente vai pegar daqui e vai substituir. Então, eu Isso. tenho x menos 3 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 25. Vamos colocar esse aqui agora. O x é quem? 0, né? 0. 0 menos 3 ao quadrado mais... Quem é o y? 3, né? 3 mais 1 ao quadrado. Vamos ver se verificar se vai dar. 0 menos 3? Menos 3. Menos 3 ao quadrado. Mais 3 mais 1? 4. 4 ao quadrado. Vamos lá? Menos 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16. Isso deu 25? Sim. Beleza, 16 mais 9, 25. Então, esse ponto A pertence. Pertence. Certo? Agora vamos testar então o quer dizer outro. que para dar 25, a combinação é essa, não é um cateto 3 e o outro cateto 4? É. Então, ó, 7 menos 3 dá 4. 2 mais 1 dá 3. Pronto, então Também vai dar pertence. certo, né? Se você testar os demais aqui, ó, o ponto B também deu certo, bateu. Vamos lá agora de memória aí na cabeça, vamos verificar o ponto C. Menos 1 e 3. Menos 1 é o x. Então, menos 1 menos 3 fica menos 4. Que é ao quadrado dá 9, dá 16. Agora, 3 mais 1 também dá 4. Ah, então vai dar 16 mais 16. Dá 32. Não. Aí não tem, não deu pertence. 25. Passou da circunferência, né? Então, o ponto C não vai pertencer. Posso dar spoiler do próximo capítulo? Pode. Próximo episódio, né? No próximo episódio. Esse ponto aí, ó, deu maior que o raio. Ele vai estar lá fora. Ele é um ponto externo à circunferência. À circunferência, é verdade. Pronto, escuta aí. Ó, a gente fez aqui a experiência do nosso ponto A, né? Aqui, ó, 3 e 0 e 3, né? 0 e 3. 0 e 3. Os outros você pode testar aí, na medida que você tiver tempo aí, vai testando os outros que a gente fez aqui só no raciocínio lógico, mas você pode testar, tá bom? Vamos de exemplo 3, então? Determine a equação reduzida de uma circunferência com o centro no ponto menos 3 e 1 e raio 3. Ah, ele quer reduzida? Só substituir, então? Ah, então tá fácil. Então vamos lá. X menos, quem é o A? O A é Menos 3. Mais Y menos o B. Quem é o B? 1. 1 ao quadrado. quadrado. E aí é igual ao raio ao quadrado. Quem é o raio? 3. 3. Vamos agora fazer as regras de sinais. Menos com menos? Mais. Mais 3 ao quadrado. Y menos 1 ao quadrado já está prontinho. E 3 ao quadrado? 9. Essa aqui é a nossa equação reduzida da circunferência. Quem quiser fazer a equação geral e mandar a foto, pode fazer. Manda a foto pra gente que a gente dá um... Quem sabe a gente negocia aí meio pontinho, não sei, né? Verdade? Você agora destrincha isso aqui, faz o chuveirinho e mostra a equação geral dessa circunferência, que é todo aquele cálculo que a gente comprovou para vocês aí. Então, fica a dica, vale a pena, porque quanto mais você pratica, mais habilidoso você fica. Beleza. Rimou, né? Ficou legal essa frase. Então, agora, brincando com os números, bora? Tenho brincando com os Hoje números. temos brincando com os números, bora ver como é a perguntinha da aula de hoje. Olha lá. Teste de raciocínio lógico. E aí? Qual é o ditado popular? Tá fácil. Qual é o ditado popular? Olho gordo? Qual é o ditado popular? Não podemos dar muitas dicas, porque senão a gente já dá a entrega resposta, o né? pote de ouro. Bora ver. Pensa. Ó, a galera de hoje, né, o atual momento é mais os memes, não fica usando muito aí os ditados populares, mas na nossa época a gente usava bastante, né? Qualquer coisa era ditado popular. Por exemplo, hoje eu aprendi um abraço de gaúcho. Tem um abraço pro gaiteiro, ainda tem um abraço de gaúcho. Abraço pro gaiteiro, um abraço de gaúcho. Certinho? Então, finalizando por aqui, né, a nossa primeira aula, dentro da geometria analítica, a primeira aula que falou de circunferência, tá? A gente teremos outras aulas que falam desse assunto, com mais conceitos, mais equações e mais um pouquinho de trabalho aí pra galera, não é verdade? Sim. Mas não é difícil. Assim, sempre que aparecer algo novo ou diferente, nós vamos mostrar para vocês onde tem. A parte dos produtos notáveis é lá no 8º ano que se estuda. Claro que depois a gente quase não usa
E quando necessário, faz o quê? Troca. Se eu não consigo lembrar de uma regra, eu troco essa regra por algo mais prático. Eu coloco ali um chuveirinho, que é mais fácil de fazer, todo mundo sabe fazer, e aí eu vou aplicando. Agora, detalhe, eu só vou aprender, eu só vou lembrar se eu repetir, se eu fizer. Verdade. Aquela dica de sempre, né? Refaça, que vai ser bom, porque matemática é prática. Ficamos por aqui, vamos às atividades de sala, já já a gente volta com a revisão e com a correção. Até lá!